Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é comunismo barra socialismo? Renata Barreto, nesse Irmãos Dias podcast. Vamos sofrer um cado, né? Porque a Renata Barreto é pedante, né? Nossa senhora, vamos lá. E tá num frame maravilhoso, ela tá com a cara linda. Não, na verdade, o que a gente vê assim, primeiro que as pessoas confundem muito comunismo com socialismo. Isso acontece muito. E é uma guerra, né? Você às vezes fala de Mas o que é capitalismo, o comunismo? né? O pessoal fala, por exemplo, socialismo, né? Vem a ideia do Karl Marx, né? De dividir as coisas, aí falam, cada um fala uma coisa, né? E o comunismo, o pessoal não sabe, Então, mas vamos lá. O que é né? comunismo e o que é socialismo? É simples. Você não sabe, tá com dúvida? Compra um livrinho pequenininho que chama Manifesto do Partido Comunista, escrito por Engels e Marx, que é a primeira manifestação deles em relação a essa. Aqui, gente, pra quem não sabe, crítica do programa de Gotha. Ela falou de dividir as coisas, né? Agora eu vou só mudar a tela para quem está vendo isso pro YouTube, para vocês verem, ó. Esse livro aqui, edição da Boitempo, vocês vão na página 30, tá bom? E aí, vocês vão ver a seguinte citação: o direito dos produtos é proporcional aos seus fornecimentos de trabalho. A igualdade consiste aqui em medir de acordo com um padrão igual de medida, o trabalho. Mas um trabalhador supera o outro física ou mentalmente e fornece, portanto, mais trabalho no mesmo tempo ou pode trabalhar por mais tempo. E o trabalho, para servir de medida, ou tem de ser determinado de acordo com a sua extensão ou sua intensidade, ou deixa de ser padrão de medida. Esse igual direito é direito desigual para trabalho desigual. Você sabe qual que é, para quem não sabe, a máxima desse livro do Marx é o socialismo é o direito à diferença. Tá vendo como é que a pessoa não sabe do que fala? 37 segundos de vídeo, tá ligado? Então começa mal já, começa pedante. Doutrina, porque antes existia o socialismo que eles chamavam de socialismo utópico, e o Marx disse que inventou o socialismo científico, que de científico não tem nada, mas ele chamava assim. Exatamente. É claro, o científico tem o seu método, né, o Renata Barreto, né? Que foi tão um debate com Elias Jabur, você não conseguiu manter nada do que você falava. Porque para você, a lei de bronze, a lei de ferro dos salários que foi criada pelo. Lei de ferro dos salários, eu até conferi aqui. Lei de ferro dos salários, não lembro se era do Smith ou do Ricardo. Do Ricardo. Eu sempre confundo os dois. De acordo com a lei de ferro dos salários, desenvolvida pelo economista inglês David Ricardo. Você falou que era do Marx. O Manifesto do Partido Comunista fala: o comunismo é o último estágio do socialismo. Então, o socialismo ele é necessário para chegar ao comunismo. Só que você nem precisa chegar definitivamente no comunismo, que seria a extirpação do Estado burguês, para dar errado. Já dá errado antes. E aí todo mundo fala assim: não, mas na verdade. Peraí. Senhora, velho. Nossa, isso está errado em tantos níveis, porque para começar, o Estado socialista ele é diferente do Estado capitalista. Não é no comunismo que se extingue o Estado burguês. É no processo revolucionário. Né? E é exatamente isso. Não tem nada de científico. Disse a garota que precisou ver um musical para vir um assunto. Exatamente. Né? Eu acho que eu vou criar uma campanha para ver se a gente faz um musical do manifesto para ver se ela entende. A verdade é que o comunismo nunca existiu, ele foi deturpado, mas não foi. Porque o socialismo, que tem ali algumas regras, imposto, aumentar muito o imposto, perder o direito à herança, acabar com a propriedade privada, todas as coisas que estão ali fazem parte da doutrina socialista. Aumentar muito o imposto. Aí você olha para a Coreia do Norte, não tem imposto. Tá vendo como é que é contraditório essas paradas? Tá ligado? Porque não sabe o que tá falando. Valeu, casa. E a doutrina socialista, nesse livro, ela é imposta por Beijão. meio da ditadura do proletariado, e aí chegaria no comunismo ao final. E ele nem explica direito, nem ali, nem no Capital, como que ele extirparia o Estado sem maximizando o Estado. E aí alguns filósofos, alguns estudiosos dizem que, na verdade, o que ele queria era somente tirar do poder as pessoas que ele considerava como burguês. Que, que filósofos, que estudiosos, quais? Fonte CPTK. Né? É basicamente isso. Mas o cara que escreveu com ele o Manifesto do Partido Comunista era super burguês, era filho de um industrial têxtil. É o que a gente falou, né? De comunista que fala e de repente você vê ele viajando para tal lugar. Eu lembro que a Juliana Paz, Não é claro, ser comunista tem coisas.
né? Porque essa galera acha que socialismo e comunismo é voto de pobreza. Quem faz isso é franciscano. Automatizado. Olha que legal. Vamos lá. Autonomia literária. Vamos lá. Abre aqui. Comunismo de luxo totalmente automatizado. Olha só, gente. Então quer dizer que os comunistas querem pegar se tem uma teoria para rebaixar, né, a hora trabalho ao mínimo possível, para que as pessoas possam se dedicar a outras atividades, né? Olha, existe realmente uma teoria que fala sobre isso. Ela falou sobre delírios comunistas, e até eu quero que você comente aqui, porque você foi lá, né? Ela falou: "Ó, se acontecer esses delírios comunistas aqui no Brasil, vai ser uma loucura, tudo." E ela se expressou. E ela foi altamente criticada. E eu lembro que você se posicionou e defendeu essas. E a Juliana Essa é fala. minha aluna, inclusive. Ela fez meu curso, a última. Eu não sei se ela concluiu. Ô, gente, peraí, vamos lá. Curso Renata Barreto. Vamos ver se eu acho aqui. Instagram Renata Barreto. Vamos ver se a gente acha o curso dela aqui. Porque aí eu quero ver quem que fez esse curso dela, né? Deve ser aqui, né? Cadê? Gastou um horror de design pra fazer uma porcaria horrorosa dessa. Cadê os alunos? Quero ver os alunos. Cadê? Não tem aluno, né? Ou seja, não tem aluno. Só tem essa bosta desse negócio, desse app dela, né? E foda-se, é isso aí. Porque a Juliana trabalha muito, né? Faz muita gravação e tal, tá sempre na loucura lá, mas ela tava assistindo algumas aulas, até conversei com ela um pouco sobre isso. E ela foi atacada também de novo quando eu fiz um post sobre Cuba. E aí ela falou: "Nossa, o Twitter, lembra quando teve a manifestação em Cuba e tal?" Sim. Aí ela falou: "O Twitter tá quieto hoje." E aí também foi ela fez uma publicação, um comentário na minha publicação e também deu aquele balaio todo. Só que o problema é o seguinte: as pessoas que defendem isso, na maior parte das vezes, nem sabem o que elas defendem. Elas não sabem o que é capitalismo e muito menos o que é socialismo e comunismo. É claro, porque segundo você, o que define capitalismo é a intervenção do Estado, que você é burra. Acha que socialismo é defender os mais pobres, não é? Socialismo não é defender os mais pobres. Socialismo é a divisão igualitária das coisas, mas que acaba deixando o governante e seus amigos muito ricos. Aconteceu isso em todos os lugares que isso foi implementado. Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. Vamos lá então. O Fidel Castro fez reforma agrária na fazenda do pai dele. Sabia disso, Renata? Ou não? Ou é um fato histórico que você vai omitir da sua análise só para corroborar o seu ponto? Como é que fica aí? É mau caráter, né? Tem um documentário na Netflix que chama Como Se Tornar um Tirano, que é muito Eu bom. assisti. É, a Netflix. A mesma Netflix que fez aquele documentário Winter on Fire, né? Que fala sobre o processo ucraniano que aconteceu na Ucrânia inteira, mas omite uma porrada de coisa que aconteceu no Donbass, né? Entrevista um monte de neonazi, coloca eles como cidadão comum. Inclusive o primeiro menino que é entrevistado nesse documentário Winter on Fire, ele tá usando um cachecol do Stepa Bandera, que é uma figura proeminente do nazismo na Ucrânia. Ele foi colaboracionista ainda. Bela Netflix, né? Porque a Netflix é completamente sem ideologia. A Netflix é neutra. Neutra pra caralho. Muito bom. Muito bom. E você viu a similaridade Não, esse documentário que ela tá falando é uma bosta. dos regimes Sim, totalitários? e todos eles têm uma característica igual. Aí fala assim, mas é que esse é de direita e esse é de esquerda. Independe. O problema é o Ah lá, aí o que acontece? Teoria da ferradura soft. Aí você pega os autores que ela recomenda, que é Mises e Hayek, é a mesma merda, né? coletivismo. O problema é esse. Até o nazismo tinha essa característica de falar mal de pessoas ricas, que no caso eram judeus. Então eles absorveram essa maneira de gerar ressentimento nas pessoas. Obviamente que tinha uma questão étnica ali, mas por causa da riqueza. E ele colocou a culpa na perda Não, é claro, né? É rico.
O que aconteceu com o dono da BMW mesmo, o dono da Puma, da Adidas, das empresas alemãs, da Mercedes? O que aconteceu com esses caras mesmo durante o regime nazista? Quando você pega a história do julgamento da corte de Nuremberg, eles julgam primeiro os generais, né? Depois tem uma caralhada de empresário que é julgado junto, né? Essa parte ela conta. Procurem aí, gente, a história da corte de Nuremberg. Que aí vocês vão ter uma noção, mais ou menos. Da Primeira Guerra Mundial pela Alemanha nos judeus. Então ele direcionou esse ressentimento para os judeus e conseguiu fazer aquilo que ele fez. E a população acreditou E a naquele população líder, né? acreditou e Cara, na moral, esses dois são péssimos, péssimos, péssimos condutores de podcast. Nossa achou senhora. legal. Então, assim, o que tiranos conseguem fazer com a cabeça Boa noite, das camarada. pessoas é uma loucura. Mas se compara o nazismo com o comunismo de Stalin, ou com o que aconteceu na China, com Mao Tse Tung, ou o que aconteceu lá nos tiranos, ele fala do Gaddafi na Líbia, ele fala do Saddam Hussein no Iraque, é tudo parecido, e eles Ah, é claro, Saddam Hussein no Iraque. Saddam Hussein, mano, na moral, olha a salada mista que ele foi. Quem põe o Gaddafi no poder é a CIA. E depois a CIA derruba o cara. E quando derrubam o cara, eles destroem a Líbia. O que os Estados Unidos faz? Qual que é o resultado dos Estados Unidos na Líbia? Leilão de escravo a céu aberto, de dia. Porque de noite não tem como fazer porque não tem luz. A bela ação democrática dos Estados Unidos na Líbia levou a Líbia para a Idade da Pedra. A bela ação dos Estados Unidos no Afeganistão levou o Afeganistão para a Idade do Bronze. Isso para ela é democrático. Porque agora, segundo os pensamentos dela, o pessoal na Líbia tem mais liberdade econômica de ser escravizado. Para ela, escravidão, gente passando fome, isso não é problema. Desde que não seja ela, desde que as pessoas continuem sendo feitas de bobas, de trouxas, e comprando os cursos inúteis dela, porque ela não sabe nada do que ela fala, não é? As fontes dela devem ser daquele livro tenebroso, o livro negro do comunismo, que os autores depois desmentiram, falando que os dados que eles usam são falsos, o que não é nenhuma novidade. Né? A base teórica que ela usa é daquela bosta daquele livro, As Origens do Totalitarismo da porra da Hannah Arendt. Porra, pelo amor de Deus, velho. É pedante. É muito pedante. Tá ligado? privatizam tudo, colocam tudo na mão do governo, cria-se facilidades e privilégios para aqueles que estão perto do governo. Eles são líderes populares e populistas, então eles são muito populares. Ele chega lá, a sua geladeira tá vazia, eu compro coisa para você, eu te dou uma casa. Então ele mantém a Não, e detalhe. Esse negócio de populismo é muito burro, tá ligado? Eu acho, tipo assim, até academicamente, a discussão academicamente sobre populismo é tenebrosa, tá ligado? Eu falo isso dentro da academia. Eu falo isso de uma pessoa que estuda academicamente esse negócio e fica nesse discurso porcaria. Porque para eles, populismo é qualquer um que fala a favor de qualquer questão popular. Que seja o combate à pobreza, que seja a questão de emprego, qualquer coisa que seja minimamente, que atenda minimamente qualquer anseio da população, para essa galera é populista. população no cabresto dessa forma. E todos os regimes totalitários foram assim. Então, muito mais importante do que falar direita e esquerda é ver a similaridade dos regimes totalitários. Não, detalhe, ela chama os outros totalitários e ela fez campanha pro Bolsonaro. Até hoje ela é bolsonarista. Aí o Bolsonaro tem as mesmas qualidades que ela descreve, de incitar o ódio contra o outro, né? De pegar os problemas sociais e destinar e falar que tal grupo específico é a causa daqueles problemas sociais. Ela tem a mesma prática que ela condena. Ela pratica exatamente a mesma coisa que ela condena. Basta vocês verem o Twitter dessa mulher, gente. É uma abominação. Outro dia ela deu um piti enorme no Twitter porque o Jones Emanuel é verificado e ela não. Agora deve pagar essa merda, né? O fascismo de Mussolini também. O Mussolini era um socialista.
que ficou meio triste desde que ele foi expulso do Partido Socialista e acabou fundando o fascismo. E as bases do fascismo econômicas tinham muitas similaridades com o socialismo. Ah, mas o fascismo Quantas empresas foram estatizadas na Alemanha? Estatizadas. Não é a via prussiana, não. Falando estatizada. Quantas empresas foram estatizadas na Itália de Mussolini? Nenhuma. Nenhuma empresa. Zero. Pelo contrário, foi muita coisa foi privatizada. Muita coisa. E boa parte dos grandes empresários, tanto alemães quanto italianos, faziam investimento com dinheiro do Estado. Para quem não sabe, né, Francisco Franco, ele foi um ditador fascista espanhol. O Francisco Franco, ele apostou no time de Madrid para criar uma identidade nacional espanhola, né? Só tem o nome de Real, tipo Real Madrid, Real Betis, na Espanha, quem a coroa espanhola dá o título. O Francisco Franco que dá o título para o time de Madrid e aí ele vira Real Madrid. O Francisco Franco usava dinheiro do Estado para contratar jogadores para o Real Madrid. Em nenhum momento o Real Madrid foi empresa estatal. Se você pegar as empresas que mais se desenvolveram durante a Alemanha nazista, e aí você pode colocar na conta Mercedes, você pode colocar na conta BMW, todas elas foi com o dinheiro do Estado. E sabe o que eu acho mais interessante? Tem um livro que ele chama 13ª Emenda, que ele vai falar de como o sistema carcerário norte-americano ele tem raízes muito fortes na escravidão, nas Jim Crow Laws, todo o processo de construção do que ela vai chamar de democracia norte-americana, ela que é uma pessoa tão patética que ela fala que os outros são fã de político e acha isso ridículo, mas ela fala abertamente que é fã do Ronald Reagan, né? O homem que inaugurou o encarceramento em massa nos Estados Unidos. Mas como quem está sendo encarcerado em massa é preto e pobre, para ela dane-se. Não é? Que os Estados Unidos têm 25% da sua população sendo de afro-americanos e, se eu não me engano, 60 ou 70% da população carcerária dos Estados Unidos é de negro. Isso para ela não incomoda. Tá? E esse mesmo sistema carcerário que vende mão de obra escrava para empresas como a Victoria's Secret, para empresas como a Microsoft. Isso para ela, dane-se. Porque é preto e pobre que está sendo escravizado. Se é preto e pobre, pode, na cabeça dessa mulher. O fascismo é de direita, o nazismo é de direita e o comunismo é de esquerda. Mas pega as características, como eles se parecem. E as pessoas que falavam muito isso eram os economistas da escola austríaca, Mises, Hayek, que identificaram essas similaridades e falaram: nós precisamos lutar contra o autoritarismo. O Hayek fala abertamente de liberalismo autoritário. Ele fala abertamente. Tem cartas dele elogiando Pinochet. A Wendy Brown, ela faz um levantamento brilhante sobre isso. No livro dela, Nas Ruínas do Neoliberalismo, a ascensão da política antidemocrática no Ocidente. E ela pega toda essa patota medíocre de autores que você cita e demonstra como eles abanaram o rabo para figuras como o Pinochet. Tem foto do Mises com os fascistas austríacos. Tem a foto não, tem um texto do Mises tentando justificar o fascismo. Lutar contra que autoritarismo? Contra os regimes totalitários. Se ele é de direita ou de esquerda, como você entende, isso independe. É claro. O que torna um regime, o que torna um governante, o que torna uma figura política de esquerda ou de direita, não é a prática política, não é nada. Nada. É o que você acha, né?
não tá lutando contra a direita ou contra a esquerda, é Me escreveu um capítulo inteiro elogiando o fascismo no livro Liberalismo com a tradição clássica. Exatamente. contra regimes totalitários. E eles se parecem muito. Basta ler. Tem um livro que chama A Doutrina do Fascismo, escrita pelo próprio Mussolini. Ele chega lá e fala assim: nós somos uma doutrina antiliberal. Enquanto os liberais É, uma doutrina antiliberal. Aí você pega o primeiro-ministro da fazenda dele foi Luiz de Stefani, um liberal. Aí você pega, por exemplo, a súmula da votação que deu plenos poderes para o Hitler. Quem votou a favor foram todos os partidos liberais. Quem fez o plano econômico do Pinochet no Chile foi o Milton Friedman, mas dane-se, dane-se. Freestyle em cima de freestyle, em cima de fraseologia. Ela não leu esses livros. Ela não leu esses livros. falam de indivíduo, nós falamos de Estado. Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, etc. Aí fala assim: não, mas E aí o que acontece? Ela vai resumir tudo que o Mussolini fez a uma frase. Porque essa galera não tem argumentação, eles são burros mesmo. liberais, hoje em dia falam, né? Os liberais são fascistas. Você fala: quê? Da onde que vocês tiraram isso? Eu até queria te perguntar uma coisa que eu escuto muito. Ah, o Bolsonaro é fascista. Cara, o que que você Bolsonaro acha pode dessa ser muita coisa, mas não é fascista. E eu acho isso um desrespeito até a tragédia que aconteceu na Itália dos anos 30. É um desrespeito também para as vítimas do fascismo, para as vítimas do nazismo. Quando você banaliza alguma coisa, se todo mundo é nazista, ninguém é nazista. Se todo mundo é fascista, ninguém é fascista. Fascismo é um negócio muito específico e pontual. O Bolsonaro tem diversos erros. Eu acho que ele está numa tocada super populista agora, né, economicamente falando. Ele tem um background militar, e o background militar brasileiro, ele é bem estatista também. Então, aquela cabeça um pouco enraizada de, não, a gente precisa fazer intervenção. Então, ele vem desse background. Mas falar que ele é fascista, a melhor de todas foi quando colocaram um artigo dizendo que o Mussolini dizia que era importante armar a população. E falaram: olha só como o Bolsonaro é fascista. Difícil. Porque ele também quer armar a população. Porém, eles, na tradução, eles não viram que o que ele queria dizer, e ele fala isso, a tradução de povo no fascismo é Estado. Porque eles falam em nome do povo, mas Por quê? Da onde ela tirou isso? Do CPTK. quem age em nome do povo é o Estado. Então, ele queria armar o Estado. E todos os locais que tiveram totalitarismo, desarmar a população, que é uma coisa meio Não, é exatamente esse ponto. Você pegar o ponto que ela fala do Bolsonaro, ela analisa o discurso? Não. Ela analisa a prática política? Não. Ela analisa a forma com a qual ele opera o Estado? Não. Dane-se, dane-se, dane-se. Eu pego X, X explica tudo. Sempre tem uma explicação simplista para temas complexos. Essa gente é burra. óbvia, lógica, que se você tem a população armada, é muito mais difícil de fazê-las reféns das suas políticas, do seu totalitarismo. Tem um livro, o nome dele é Hitler e o Desarmamento, que eles Vamos ver. Eu quero ver o autor primeiro. Vamos ver o autor. Stefan. Pá, 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 pá. Vamos ver. Eu quero ver se o que o cara é primeiro. Vamos lá. É um membro sênior independente do Instituto Independente, autor advogado conhecido por litígios em casos envolvendo leis relacionadas a armas de fogo. Ele escreveu. Pá, 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 pá. Ele é um advogado. Tem nada. Nada, nada, nada. Ah, meu Deus do céu. explora todos os artigos e os documentos secretos que foram encontrados depois sobre as formas de desarmar a população na Alemanha dos anos final dos anos 30, começo dos anos 40. E foi assim que ele conseguiu, dentre outras formas, né, propaganda, etc, etc, armar a sua milícia e o Estado e tirar esse poder da população. Então é muito complicado. E são livros, Carol, que Ah, você é claro, armar a população. Aonde se deu certo? Quero um país que se deu certo. Um país. consegue encontrar na Amazon, Tá por ligado? acaso, e baratinhos. O Manifesto do Partido Comunista, A Doutrina do Fascismo, todos esses eu tenho em casa. Vamos ver o escritor, vamos ver. Ah, é do Mussolini. A doutrina do fascismo. Benito Mussolini, isso mesmo. Você fala assim: nossa, você tem livros do nazismo. Sim, porque para eu poder falar algo de alguma coisa, eu preciso entender o que tá ali. Você não entende nada de marxismo, você fala de marxismo?
Pra rejeitar ou pra gostar de uma ideia, primeiro eu preciso estudar. E as pessoas hoje em dia falam pros outros estudarem e não fazem isso. E olha que hoje em dia é muito. Não é possível que ela falou isso. Ai, Deus do céu. Eu queria ter muito um editor que eu pedi pra ele botar o corte dela falando que a lei de ferro dos salários é do Marx. Tá ligado? Exatamente. Ele desarmou a população. As crianças praticavam na Alemanha tiro ao alvo em judeu. mais fácil a gente encontrar estudos, porque a gente tá falando aqui da época do Hitler, e ele investia muito em marketing, né? Ele investia muito em marketing pra mostrar que o nazismo realmente era o caminho certo, que o nazismo era E ótimo. no setor Ele não. Olha pra você ver como é que a pessoa não tem conhecimento. Vamos ver se ela vai falar alguma coisa. Depois eu comento. Bolsonaro um tirano, todos eles faziam isso, né? Exatamente, todos eles investiam muito em marketing. E ali era fácil, porque era fácil manipular. A televisão era. Bom, na Coreia, na Coreia do Norte, tem uma A TV, história né? da Coreia do Só Norte TV é muito estatal. louca. Pensar que em pleno século XXI ainda tem um... Eles, eu não sei se você viu o documentário, Carol, mas Vamos lá, então, já que ela não falou porque ela não sabe do que ela tá falando, e nem o cara sabe do que ele tá falando, a propaganda moderna, na forma com a qual vocês conhecem, que as empresas fazem propaganda de tudo aí, ela foi criada, o método foi criado pelo Goebbels. Ele não investiu, o Hitler não investia em marketing. Ele criou o marketing moderno. Ele não, né? O Goebbels, né, que foi ministro da propaganda nazista, o Joseph Goebbels. Ele sabe disso? Ele comenta isso? Não. o Kim, o primeiro Kim, que eu nunca sei os nomes dele, eu sempre confundo. O primeiro Kim, que era o avô, né? Que agora já tá o neto. Eles fizeram de uma forma que ele disse que ele inventou o hambúrguer. É absurdo. Que E a população acredita. e eles elevaram ele a um deus. Fonte Rádio Free Asia. Aonde fica a Rádio Free Asia? Em Washington. Curiosamente, é a mesma cidade que é a capital dos Estados Unidos, que tem o Pentágono. É claro. Gente, sabe o que é democrático? Os Estados Unidos da América, que é onde a Activision tem que pegar o roteiro de todos os Call of Duty que eles vão lançar e mandar pro Pentágono aprovar. Democrático pra caralho, né? Onde o filme do Top Gun, sabe esses filmes de guerra, todos que são produzidos nos Estados Unidos? O roteiro de todos eles tem que ser aprovado pelo Pentágono. Vocês sabiam disso? O filme Top Gun, o 1 e o 2, teve que ter o seu roteiro aprovado pelo Pentágono para ser produzido. Isso é democracia, isso é liberdade. E aí pega essa mulher que é burra igual a porta, conversando com duas pessoas que não têm preparo para fazer esse tipo de entrevista, de confrontar, de fazer verificação de dados, nem nada. Deixa ela mentir descaradamente e falar esse caminhão de merda. Deus, né? Então esse negócio da propaganda é outra coisa que os nazistas dominaram, os fascistas dominaram, os comunistas dominaram, e isso é válido até hoje. A propaganda socialista comunista, ela é muito sedutora. Muito. Ela te envolve muito nessa coisa da igualdade, né? E aí tem uma frase do Karl Popper que eu acho que é muito boa, que é a tentativa de fazer o céu na terra fez o inferno, trouxe o inferno. Que é essa coisa de ter que ser todo mundo igual, ninguém é igual, vocês são irmãos, você tem personalidades diferentes, criados pelos mesmos... Ninguém fala que no socialismo tem que ser as coisas igual. Ninguém fala. Ninguém. Não existe isso, tá? Então, simplesmente cala a porra da sua boca, Renata Barreto. Pais, na mesma situação, com os mesmos recursos, a mesma tradição, e tem personalidades diferentes. Um tem uma habilidade, o outro tem outra. Isso é assim no mundo inteiro. Por que tem pessoas que são muito mais bem-sucedidas do que outras? Óbvio que também tem a questão da oportunidade, de onde ela está inserida, tudo isso tá na conta. Mas muitas vezes... Não, ô camarada, ela não viu música. É porque ela viu um musical falando da Coreia, mas o musical foi produzido nos Estados Unidos, tá ligado? Pela Rádio Free Asia. É essa informação que ela consome. Que ela abdica de outras coisas que outras não fizeram. Exatamente, do empenho, da disciplina, persistência. E de ter uma habilidade, um dom, uma visão de longo prazo. Tá vendo? Aí ela já entrou na parte que ela já tá no final, né? Falta alguns segundos só, eu vou cortar aqui mesmo. Vai falar, a pessoa tem um dom. Ô, gente, ninguém tem dom de nada não, tá? Só para explicar uma coisa para vocês, para finalizar o vídeo, ninguém tem dom de nada não, tá? Você tem algumas, sei lá, facilidades, às vezes você tem uma coordenação motora melhor do que outra pessoa, e isso te facilita para aprender a tocar bateria, mas não quer dizer necessariamente porque você não tem uma coordenação motora boa, você não vai poder tocar bateria. Até porque tudo
tudo que você vê na sua vida, a pessoa que é eletricista, a pessoa que é engenheiro químico, a pessoa que é astrofísica, a pessoa que é administradora, aquilo ali, ela não nasceu com nenhuma daquelas características. Nenhuma delas. Tá? Nenhuma. Você não nasce com nenhuma dessas características. Você aprende isso ao longo da vida. Você aprende a falar idiomas ao longo da vida. Você aprende a operar um torno durante a vida. Você não nasce, não tem nenhuma característica inata na sua cabeça. Vocês querem ver um exemplo bem simples? Você sabe como é que o ser humano aprende a falar? Uma criança aprende a falar imitando o pai. Uma criança aprende a falar e andar porque ela imita o pai. Não porque ela nasce inata sabendo andar. Ela imita o pai. É simples de entender. Lógico que você tem características fisiológicas que favorecem, sim, você aprender tal coisa ou não aprender tal coisa, mas você aprende tal coisa porque seu pai, você aprendeu a falar, você aprendeu a andar, porque seu pai fazia isso e você imitava ele. Né? Por isso que falam que lá na primeira infância, quando a criança ainda é um bebezinho, é bom você estimular ela a fazer certas atividades, estimular ela a falar, ficar pedindo para ela repetir uma palavra, por mais que ela não saiba falar ainda com tal idade, porque isso estimula a criança a desenvolver essas habilidades. Você pega aí, sei lá, um cara que é um puta de um baterista. O cara estudou anos e anos e anos, praticou, estudou anos e anos da vida dele pra fazer aquilo ali. E não necessariamente vai ser um resultado bom ou agradável para todo mundo. Você tá entendendo? E aí quando ela pega e vai discutir esse tipo de coisa, ela vai colocar isso, o dom, como algo divino. Vocês não nasceram com nada. Gente, não é querendo destruir a autoestima de vocês, não. Mas ninguém é especial. Você é especial para sua mãe, você é especial para seu pai, você é especial para seu irmão, você é especial para sua namorada. Que tem um vínculo emocional. Você tá entendendo? Mas até essa relação, esse vínculo emocional, ele é construído. Porque se uma criança cresce sem o pai, como é que ela tem um vínculo com o pai? Né? Bom, gente, é isso. Para você que está vendo esse videozito pelos YouTubes, aqui na tela tem a bolinha. Se inscreve aí, deixa o like, tá bom? Tem outro vídeo aí na tela para você. Beijo no coração, até a próxima e falou!